Vamos fazer um pet aplique hoje? Aqui a gente vai usar sobras de tecido, o molde que já está aqui, cortadinho. Então a gente vai fazer esse pet aplique para aplicar num paninho de prato. Aqui eu vou usar 3 pedacinhos diferentes de tecido. Esse creme, esse azulzinho e esse aqui verdinho de estrelinha. Eu vou usar também o papel termocolante, tá? É um papelzinho termocolante e ele tem cola dos dois lados. Esse lado mais brilhoso aqui é uma cola. E depois, quando tira esse outro aqui, também é outra cola. Então, a gente vai fazer esse trabalhinho. Já deixei o ferro ali esquentado, que a gente vai precisar dele. E como a gente vai fazer? Vou tirar já o pedacinho. O pedacinho do creme que eu vou usar vai ser a parte do copo desse cupcake, tá? Então, vou cortar aqui o tecido. Tirar só um pedacinho, que é o pedacinho que eu vou usar. Então, a gente pode fazer esse trabalhinho com sobrinhas de retalho, tá? Vai ser assim. Como eu vou fazer agora? Agora eu vou copiar o risco pro tecido. E eu vou estar usando minha caneta fantasminha, aquela que apaga com ferro. Deixa eu ver se tá por aqui. Eu não separei. Era pra estar, né? Sempre deixei nessa gaveta. Olha, achei. Aqui. Agora aqui a gente pega o nosso molde e a gente vai riscar ele. E a gente vai fazer isso com todas as partes. Como eu vou fazer essa parte em bege, eu vou usar assim. Agora, a parte azul, eu vou usar este daqui. Se não tiver como aparecer aqui no tecido mais escuro, eu tenho um giz aqui. Com amarelo. O bom era você colocar, fazendo uma superfície, como tá macio aqui para o tecido que a gente vai passar, atrapalha um pouco. Mas o bom era colocar ele numa mesa sem nada. Vou fazer isso. Deixa eu puxar isso pra cá, pra gente ter mais segurança pra fazer esse trabalho. Aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo. Eu tiro o molde da internet, aí eu pego um papel durinho, colo e depois corto pra ele ficar mais resistente, tá? É assim que eu faço. Então já temos copo, a parte de cima, e agora essa outra parte aqui que eu vou fazer no tecidinho verde. Um pedacinho do tecidinho verde. Esse risco, ele tem uma cerejinha também, mas a cerejinha eu vou fazer um detalhe diferente. Agora a gente vai recortar. Aquela tesourinha de acabamento é melhor pra estar fazendo isso. Aquela que tem a pontinha curvadinha é melhor. Então eu vou fazer esse processo aqui nas 3 partes e volto. Ó, já estamos aqui com as nossas partes montadas e assim a sequência, tá? Agora a gente vai pôr ele na entretela. Então essa entretela, ela tem cola dos dois lados. A gente vai colocar nosso tecido agora, tá? Eu deixei Eu vou dar uma aquecida, ó. Quando acontecer isso, você dobrou, você guardou, dá uma aquecidinha nele atrás, pra ele dar uma estabilizada. Ó. Aí ele já dá aquela estabilizada. Aí você vem com as suas partes aqui. Deixa sobrar um pouco que a gente vai precisar cortar, tá?
Aqui eu só vou dar uma pequena pregada, ó. Eu não vou colocar ainda o ferro como eu deveria colocar, tá? Pra ele manter-se fixo aqui. Então, peguei outro, ponho esse, ó. Aí eu posso já virar, dar uma aquecida pra ele fixar. Depois a gente tem que cortar essas sobras aqui. Viu? A gente vai usar bem pouquinho dela, você tá vendo? Bem pouquinho o material que usa. Érica, eu não tenho entretela, como que eu faço? Quem não tem, pode usar cola branca. Aquela cola escolar, sabe? Não vou falar a marca porque não sou patrocinada pra isso. Ou a cola pano, tá? Porque na verdade eu preciso que ela somente segure aqui pra mim poder fazer o trabalho lá de aplicação depois. A finalização e acabamento, onde eu vou aplicar. Então aqui, ó, eu tenho uma tesoura velha que eu corto papel. E agora aqui a gente vai cortar as partes. E aqui você já pode cortar rente, tá? Separe seus materiais de costura que vocês usam para cortar papel, outra para fazer só zíper. Eu tô fixando só mais ou menos para depois eu ir com ferro definitivo em cima para dar a pregada de segurança, tá? Porque depois a gente tem que destacar a outra parte para colocar no tecido. Aqui, ó, como essa já tem mais onda, eu prefiro usar essa tesourinha aqui, ó, que ela tem a curva. Tá vendo? Tem a ponta curvada. Deixa eu dar só mais uma aquecida. Então, a gente vai cortar todos, assim, ó, na medida mesmo. Depois vira esse papel ao contrário. E deixa o ferro um pouquinho mais tempo em cima, tá? Pra fixar. Aí, como eu tava explicando, né? Se você não tem essa entretela, você faz os cortes no tecido. Pega os tecidos, passa um pouquinho de cola. Passa um pouquinho de cola aqui. Põe lá no tecido. E depois, com o ferro quente por cima, vocês reaplicam pra secar aquela cola ali, tá? Aqui, com uma rebarbinha. Também. E agora a gente vai fazer com as outras duas partes também, tá? A gente vai recortar e eu já volto. Aqui, ó, já estamos com todas as partes, né, do nosso cupcake colada. Depois a gente vai aplicar ele no tecido, a gente tira essa película aqui, tá, ó. A gente vai tirar essa película aqui, colocar no tecido e aquecer novamente com ferro, tá? Então, ó, a sequência é essa daqui, ó. A gente vai pôr esse aqui, põe esse e esse aqui a gente põe por cima. E a gente faz o nosso trabalho no acabamento, tá bom? No caso aqui, eu vou estar usando um paninho de prato de tom vermelho. Aqui, ó. Eu vou estar usando o trabalho de uma faixa de 10 centímetros aqui, ó. Eu vou colocar essa faixa de 10 centímetros. Vou aplicar outra faixa recortada. Aqui, ó, centralizando tudo. Tá tudo marcadinho já, ó, com vinco. E vou trabalhar essa outra faixa aqui por cima. Assim. E depois a gente vai aplicar o nosso docinho, o nosso cupcake aqui em cima, tá bom? Então, segue o vídeo que eu vou fazer a colocação dessas faixas, tá? Aqui depois a gente vai usar um pontinho decorativo, tá? Quem não tem máquinas com ponto decorativo, pode usar até mesmo um zigue-zague, tá? O único problema do zigue-zague é porque como ele solta fiapos aqui, tem que ser feito um zigue-zague bem fechadinho, mas esse trabalho da borda aqui eu vou fazer na máquina semi-industrial Mitiu, tá? Que é a máquina que eu uso para bordar. Então, segue o vídeo. Vamos montar o paninho de prato agora. Aqui eu tenho um pano de prato na medida de 50 por 75, tá? A minha faixa azul, ela passa um pouco do tecido na medida de 50, tá? Porque a gente precisa dobrar. E a faixinha do meio, a faixinha que vai sobre, também tem que passar um pouquinho em cima. Já marquei o meio com vinco, tá? E esse daqui, ele não tem o acabamento. Ele não tem acabamento. E é preferível que não tenha, pra não ficar grosseiro. Então, deixa eu tirar meu paninho aqui.
Aqui, ó, já tenho a marcaçãozinha do vinco e a gente vai aplicar faixinha azul agora. Pessoal, desde já peço que vocês curtam, ó, do lado avesso. Ponho ele do lado avesso. E minha faixinha também, com direito pra baixo. Eu vou deixar uma sobrinha ali, ó. E deixo a mesma quantidade pros dois lados, tá? Peço que vocês curtam meus vídeos, que vocês compartilhem pra pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo, né? O intuito desse canal é aprender ensinando. Então, aqui, ó, pezinho de máquina. A gente já vai começar a colocar a nossa faixa. Esse lado daqui, ó, vai sobrar no limite pra mim. Então, colocado, a gente vira pro lado direito do tecido. Agora, gente, a gente vai tombar, ó. A gente vai tombar esse pedacinho do tecido pra cá e a gente vai fazer uma costura do lado dessa que a gente fez, tá? Vai tombando ela pro lado esquerdo aqui. E fazendo uma costurinha do lado. E vocês, me diga de onde que vocês é. Ó, uma vez tombadinho, ó, fica facinho de deitar ele aqui, ó, sem precisar do ferro. Tá bom? Ó. Tombou, ele fica bonitinho. Agora eu vou lá no ferro, eu vou assentar essa costura pra ficar bonitinho e fazer a aplicação da próxima faixa. Aqui, ó, eu já passei, deitei ela pra cá, tá? E já alfinetei a minha outra faixa em cima. Porque agora a gente vai fazer uma costura no contorno do desenho aqui, ó, dessa faixa, tá? E essa faixa, gente, eu peguei um papelão e fiz desenhos à mão livre até ficar do jeito que eu queria, tá? Aí eu fui e recortei. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar a linha de cima agora, eu vou pôr uma linha clara e deixar de baixo vermelha mesmo. Olha aqui, um tom de linha creme. E vocês, quando vocês trocam a linha de vocês, vocês passam toda na máquina ou vocês só emendam? Diz aí pra mim nos comentários. Eu gosto de emendar. A gente desperdiça um pouco de linha, mas a gente, de outro lado, a gente ganha tempo. Ó, eu não emendei aqui ainda, tá? Ó, não fiz essa parte de acabamento. A gente já poderia vir aqui e fazer o acabamento. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o espaço aqui, ó. Esse espaço sem costurar. Então, eu vou começar um pouquinho mais à frente essa emenda. E aqui a gente vai fazer trabalho de formiguinha. Deixa eu tirar aqui meu retrocesso. A gente vai fazer trabalho de formiguinha, contornando esse nosso tecido aqui, tá? Bem na bordinha, porque depois aqui vai vir um acabamento, tá? Centraliza o seu trabalho. Que é uma costurinha como se fosse um fez ponto mesmo, tá? Bem no cantinho.
final também eu vou deixar sobrar um pouquinho, vou parar antes, porque ainda precisa fazer o acabamento, tá? Ó, preguei a parte de baixo, agora a gente vai fazer parte desse acabamento aqui, tá? Que eu pedi pra vocês deixarem sobrando aqui. Faz a dobrinha, ó, dobra ele bonitinho pra dentro. Eu vou lá no ferro e vou vincar ele aqui pra ele ficar bem certinho aqui, ó, tá? Pra depois passar a costura. Aí aqui eu já vou fazer a costura com a linha vermelha. Vou fazer toda a costura com a linha vermelha. Aí depois de fazer os dois lados, o acabamento dos dois lados, a gente vai fazer a costura aqui, ó, pra prender o tecido em cima, tá bom? Então já volto. Pessoal, passei aqui e do lado de cá, como tinha ficado pouquíssimo tecido, eu abri aqui a pontinha de novo pra colocar ele no lugar, tá bom? Eu prendi aqui pra não escapar. Então, eu vou vir com a linha clara até onde tá o azul, tá? Se vocês quiserem pregar essas duas faixas antes de colocar no pano de prato, eu acredito que fique menos complicado de vocês entenderem. Agora eu vou aqui, ó, onde que eu deixei sem o pedacinho da costura, eu venho aqui, ó, e prendo ele, tá? Ó. E com certeza vai ser melhor de pregar as faixas antes. A mesma coisa desse lado, eu já faço esse acabamento aqui. Vou começar só onde tá o begezinho. Um pouquinho mais pra dentro, pra ficar bem bonitinho, bem acabadinho. E vou também, ó, fazer o pedacinho que eu deixei aqui sem costurar. Agora, eu vou aproveitar que tá com a linha clara ainda e vou prender a parte de cima, tá? Que é o mesmo esquema, é só vocês seguir o desenho do corte do tecido. Vai levantando o calcador, fazendo as curvas. Pessoal, é uma terapia e um trabalhinho gostoso de fazer, tá? Vocês que são assim como eu, que não tem medo de encarar desafios, ocupar o tempo e ganhar uns trocadinhos, essa é a hora. Eu tenho um poder de aprendizagem muito fácil. Eu pego vídeos, vou estudando e depois vou treinando. Ó, já tá presinho. Então já tá aqui praticamente acabado pra gente fazer o nosso acabamento aqui com os pontos decorativos e fazer a aplicação do nosso pet aplique, tá? Como que a gente vai fazer a aplicação? A gente vai colocar, tirar aquela película, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou fazer nesse vídeo pra vocês, porque eu vou pôr essa parte aqui lá no outro canal, tá? Então, a gente vai aqui, ó, montar ele aqui, só destacar a película, pôr o ferro quente em cima, ele já vai colar. Depois de colar, a gente faz a brincadeira dos pontos decorativos, tá? A gente faz a decoração com a outra máquina. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quiser ver continuação desse vídeo, desse trabalho, eu peço que vocês acessem lá meu outro canal, que é Érica Amor ao Bordado, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até o próximo. Como eu costurei com a linha bege até o final do tecido
claro, agora a gente vai dar continuidade. Só que agora eu vou usar a linha vermelha. Tá? Aqui, ó, eu vou preparar ele direitinho no cantinho. Porque como eu não costurei as faixas junto, eu coloquei a linha, mas não puxei. Eu não vou editar o vídeo porque isso só não acontece comigo, né? E a gente, como aprendiz, a gente tem que passar também os perrengues, né? Não só quando tudo dá certo. Passar os perrengues também. Porque eu não tô passando perrengue sozinho nessa não, hein? Tem um monte de gente aí também passando. Então, não vou editar, para que todos vejam. E eu vou desfazer ali desses pontinhos que ela deu aqui, sem intrusa. Porque eu vou fazer essa finalização dessa costura aqui e vou fazer a costurinha embaixo também. Que, na verdade, é opcional essa costura que vai fazer embaixo, tá? Mas pra mim vai entrar como detalhe. O tecidinho também tem. Aqui é só um pesponto mesmo. Quebrou a linha. Deu 3 voltas na agulha aqui, gente do céu. Aí, agora sim. Onde parou, eu tento colocar no mesmo buraquinho. Ó, parar no mesmo buraquinho e faço um retrocesso. Continua a costura. Virei. E agora eu finalizo também, ó, onde eu parei. Lá do outro lado. Corta as sobras. E até essa parte aqui, gente, tá pronto. Então, a continuação desse trabalho aqui é no outro canal. Beijão, até o próximo vídeo.